Boa tarde, queridos ouvintes da VAD Mundial. Estamos de volta com o programa Momentos de Sabedoria, para quem ama a sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre o mapa astral kármico do Steve Jobs, o inventor do iPhone, iPad e iPod. Eu acho bem interessante conhecer a fundo a história de grandes personalidades, para que a gente possa aprender tanto com seus acertos quanto, com seus erros, O mapa kármico é um mapa idêntico ao mapa astral comum, só que a interpretação é que muda, A interpretação é focada em vidas passadas e no plano de vida da pessoa, Eu creio e tenho certeza que nós somos o resumo de nossas vidas passadas. E quando analisamos as nossas vidas passadas, através da regressão ou através do mapa kármico, descobrimos a origem de nossos dons, talentos, dos medos, dos traumas, enfim, descobrimos tudo sobre nós. Steve Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco, às 19h15. Foi um inventor, empresário e magnata norte-americano. Ele foi o fundador e presidente da Apple Computer. Logo após o seu nascimento, ele foi entregue para adoção. Os seus pais biológicos não eram casados e as suas respectivas famílias eram contra a união dos dois. Steve foi adotado por Paul Jobs, um mecânico de automóveis, e sua esposa Clara, porque eles não podiam ter filhos, Com 17 anos de idade, Steve saiu de casa e foi morar numa cabana com a sua namorada Kristen. Nesse período, ele começa a beber, fumar, usar LSD e fazer meditação. Logo em seguida, entrou na Universidade Reed College, mas com 6 meses ele desistiu da faculdade e durante 18 meses frequentou vários cursos como observador. Com 19 anos de idade, Steve conseguiu um emprego numa empresa de jogos chamada Atari. E como funcionário da Atari, viajou para a Europa e para a Índia, onde realizou uma jornada espiritual. Quando ele tinha 23 anos de idade, ele soube que a namorada Kristen estava grávida dele. Quando Kristen veio falar com ele, Steve gritou com ela e a expulsou de casa, dizendo que o filho não era dele e que ele não era responsável pelos problemas dela, que ela se virasse. Ele não assumiu a paternidade da sua primeira filha, Lisa, e deixou mãe e filha passarem por privações durante 10 anos. O caso foi parar nos tribunais. O teste de DNA foi positivo e ele foi obrigado a pagar pensão alimentícia. Mesmo sendo multimilionário, só pagava $500 por mês. Namorou muitas mulheres, até que com 31 anos de idade, casou-se com Laurene, com quem teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Steve era protestante, luterano, como a maioria dos norte-americanos, mas no final de sua vida era simpatizante do budismo. Mas eu acredito que ele não acreditava em Deus coisa nenhuma. Ele criou a empresa Apple com 21 anos de idade, em 1976, na garagem de sua casa. A sua empresa cresceu com a ajuda de Mike Markula, que entrou com o capital necessário para a expansão do negócio. Steve Jobs tinha um temperamento explosivo. Tinha dificuldade de lidar com as pessoas. Gritava, fazia cobranças cruéis aos funcionários, demitia as pessoas aos gritos. E as vendas da empresa começaram a cair.
Em 1985, quando Steve estava com 30 anos de idade, o conselho executivo da Apple Computers demitiu Steve do cargo. Após a sua demissão, Steve fundou uma nova empresa, chamada Next, levando os melhores funcionários da Apple para o Next. 12 anos mais tarde, a Apple quase entrou em falência e o conselho administrativo da Apple procurou Steve Jobs para pedir ajuda. A Apple comprou então a Next. Steve voltou para a Apple. Após chegar ao Apple, ele vendeu todas as ações que ele tinha, que era mais de 1,5 milhão de ações, e fez com que as ações despencassem, né? E aí foi lá e comprou todas as ações dos outros sócios da Apple e posteriormente ele se tornou todo poderoso da Apple. Em outubro de 2003, Steve Jobs foi diagnosticado com câncer de pâncreas, chegou a fazer várias cirurgias, inclusive um transplante de fígado, mas morreu 7 anos mais tarde. Dizem que no leito de morte, Steve Jobs fez a primogênita Lisa jurar não contar sobre a vida dele de pés juntos. Mas 7 anos após a morte dele, Lisa publicou um livro chamado Small Fry, que significa pequena insignificante, onde ela descreve o seu pai como um homem frio, né, que fazia diferença entre ela e seus outros irmãos, dando a eles todo o acesso a dinheiro e a ela não. E ela diz que ela teve dificuldade de concluir a faculdade de jornalismo dela porque o pai não queria pagar as mensalidades. Bom, vamos agora para a análise kármica do mapa astral do Steve Jobs. Ele tinha Nodo Sul na casa 10, signo de Nodo Sul em Câncer e Lua em Áries. Steve tinha uma alma madura, não era nem velho nem novo, era alma madura. Em vidas passadas, ele foi rei, general do exército, padre em muitas vidas e posteriormente reencarnou também muitas vidas como empresário, industrial, fabricante de máquinas e magnata. Em vidas passadas, ele era focado no trabalho, no poder e no dinheiro. 80% de suas vidas passadas, ele viveu sob signo de Câncer. Ele sempre foi muito emotivo, sensível, fácil de ser magoado, vulnerável. O signo de Câncer não esquece de nada, guarda tudo, principalmente gosta de guardar dinheiro e sentimentos, inclusive mágoas profundas. É o signo que busca a sua segurança acima de tudo. E para obter segurança, eles correm atrás do dinheiro. Pessoas com Nodo Sul em Câncer trazem muitas lembranças de vidas passadas ao reencarnarem. Eles costumam reencarnar com muitos medos, traumas, angústias, mágoas trazidos de vidas passadas. Por isso, não é raro eles sofrerem de neurose, obsessões e câncer numa idade precoce. Talvez esses medos e insegurança de vidas passadas fizeram ele buscar a segurança financeira acima de todas as coisas. E ele esqueceu de buscar a espiritualidade. Quando a pessoa passa o tempo inteiro preocupado em ganhar dinheiro, ele se afasta da verdadeira espiritualidade. O que é a espiritualidade? Espiritualidade é buscar a Deus, é conhecer a Deus. Materialismo é buscar o dinheiro, os prazeres materiais. Ou você é materialista, ou você é espiritualista. A Bíblia diz em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, quando a pessoa ama o dinheiro, automaticamente vai desprezar a Deus. E quem ama a Deus vai desprezar o dinheiro. É isso que está falando, né? Quais os dons e talentos que o Steve trazia de vidas passadas? Como ele foi padre em muitas vidas passadas, ele já trazia de vidas passadas uma mediunidade poderosa, que é a capacidade de se conectar com espíritos. Ele era clarividente, capaz de receber inspirações de planos mais elevados.
A maioria de suas invenções, na verdade, foram trazidos de planos mais elevados através de seus mentores espirituais. Como ele foi rei, general, guerreiro em outras vidas, ele tinha muita iniciativa, capacidade de liderança, muita ambição por poder e dinheiro, era bravo, inflexível e não aceitava ser contrariado. Por isso que ele era difícil de lidar, né? Como ele também foi empresário, industrial e magnata em muitas vidas passadas, ele tinha o dom de mexer com dinheiro, fazer negócios, era uma máquina de fazer dinheiro. E como ele era uma alma madura, também era perfeccionista, crítico e bastante apegado às coisas materiais. Quais os karmas de vidas passadas, né? Onde que ele errou repetidamente em vidas passadas? Saturno em Escorpião. Mesmo tendo sido padre em muitas vidas passadas, ele não buscou, nem conheceu a Deus. Não assumiu sua responsabilidade como padre. Abusou do seu poder e não cuidou do seu povo, das pessoas mais carentes. Mercúrio retrógrado na casa 5. Em muitas vidas passadas, ele seduziu e abandonou as mulheres. Não foi honesto no amor, foi infiel. Não assumiu a responsabilidade de cuidar dos filhos. Ele abandonou seus filhos em vidas passadas. Muitas vezes a mulher engravidava, ele ia embora. Engravidava e ia embora, né? Plutão retrógrado na casa 12. Como foi general e rei em muitas vidas passadas, participou de muitas guerras e muitas mortes. Acumulou karma com vidas humanas. Então ele teria que salvar vidas nesta vida, ou então ficaria lotado de obsessores. Como empresário e magnata em vidas passadas, ele teve muito dinheiro, mas não praticou caridade. Então, todo indivíduo tem a obrigação de ajudar os pobres. E se não ajudar, eles podem reencarnar, né, com karmas financeiros. Steve Jobs era um médium poderoso. Acho que ele se comunicava com seu mentor espiritual, mas obedeceu em parte e não totalmente às instruções do seu mentor. Pela biografia dele, vemos que Steve conseguiu limpar seu karma com os filhos. Teve 4 filhos, cuidou, assumiu finalmente a sua filha Lisa. Convidou-a para morar com ele após ser demitido da Apple. Limpou também parte do seu karma financeiro ao dar emprego, sustentar muitas famílias, mas não fez caridade. Faltou para ele limpar o karma de vidas humanas, né? Da vida que ele era general, matou gente, né? E faltou buscar a Deus. Portanto, ele vai ter que reencarnar outras vezes, né? Qual era o plano de vida de Steve Jobs ao nascer? Qual era o propósito de vida dele, segundo o mapa? Primeiro, Sol. O Sol estava em Peixes. Então, significa que ele foi uma pessoa muito materialista, muito apegado ao dinheiro, em muitas vidas passadas. Então, nesta vida, ele veio para se espiritualizar, buscar a Deus, conhecer a verdade, né? A principal lição que ele tinha que ter aprendido era a espiritualidade. Meio do céu em Gêmeos. Ele veio para se comunicar, deixar sua mensagem ao mundo, compartilhar conhecimento e ideias. Ele, de fato, conseguiu compartilhar com o mundo suas invenções brilhantes e beneficiou muita gente. Nodo Norte. O que ele precisava atingir espiritualmente? Ele precisava amadurecer espiritualmente e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ele, de fato, foi colocado para adoção ao nascer, né? Sendo privado de um suporte familiar que o obrigou a amadurecer bem cedo. Ele também foi obrigado a assumir a paternidade da primogênita Lisa, pela justiça. Ele veio, na verdade, para aprender a deixar as emoções de lado, aprender a perdoar, ser forte e aprender a ser responsável pelos seus atos. Então vamos agora fazer comentários sobre o mapa. O Steve não conseguiu cumprir totalmente o seu plano de vida, porque não conseguiu se espiritualizar. Como ele era 80% canceriano, a sua necessidade de segurança financeira o obrigava a buscar cada vez mais e mais dinheiro. Ele era tipo o tio Patinhas, da revista Pato Donald. Mesmo sendo multimilionário,
usava calças velhas, rasgadas, não queria pagar a pensão da filha, né? A Lisa conta que seu pai recusava colocar aquecedor central na mansão onde ele morava para economizar dinheiro. Parece que quanto mais dinheiro ele tinha, mais dinheiro ele queria. Ele abandonou, esqueceu a Deus, esqueceu a espiritualidade. Assim, ele desprezou a principal lição de vida dele. Viveu uma vida idêntica às suas vidas passadas. É o que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Elas costumam repetir as vidas passadas, repete, até que um dia fazem uma regressão, vem e se arrependem, né? E muda de trajeto. Se Job tivesse buscado a Deus, poderia ter compreendido que ele foi uma criança adotada porque abandonou seus filhos em vidas passadas. Porque tudo que a pessoa planta, colhe, né? Se ele abandonou os filhos, vai nascer o quê? Abandonado. Ele teve a sorte que alguém adotou ele, né? Ele teria perdoado seus pais e talvez não teria desenvolvido câncer, porque câncer é mágoa, né? Se na sua enfermidade Steve tivesse confiado mais em Deus, buscado a Deus, ele teria sido curado, né? Quem é do signo de Peixes tem a oportunidade de escapar da roda das reencarnações na Terra, se o indivíduo conseguir se espiritualizar e limpar todo o seu karma. Caso contrário, ele vai voltar novamente, né, para aprender o que faltou, né? O que é a criatividade? A criatividade nada mais é do que a capacidade de captar as mensagens e imagens do plano espiritual. Ninguém cria ou inventa nada por si mesmo. Ninguém é bom aqui na Terra. Toda a invenção que existe aqui, né, foi trazido do mundo espiritual através da inspiração de algum médium. Por exemplo, os livros de Chico Xavier. Quem que mandou as mensagens? Foram os espíritos de Emmanuel e de outros escritores, né? Chico Xavier só transmitia, né? Por isso que a Bíblia fala: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado, né? Quando recebemos ajuda do mundo espiritual, precisamos sempre agradecer a Deus e sermos humildes. Porque se o indivíduo começa a achar que é o tal, foi ele que fez acontecer, o que acontece? O mentor espiritual vai embora e o camarada fica lotado de obsessores. O que significa a frase da Bíblia? É necessário que eu diminua e ele cresça. Quanto mais humilde formos, mais Deus vai usar a gente. E quanto mais orgulhosos formos, mais os obsessores vão usar a gente, né? O Steve tinha duas grandes mágoas. O fato dele ter sido rejeitado pelos pais biológicos e pelo fato de ter sido demitido da própria empresa, aos 30 anos de idade. Como ele tinha dificuldade de perdoar, né, isso acontece com as pessoas que têm nódulo sul em câncer, ele ficou lotado de obsessores, né? Porque a mágoa é uma porta aberta aos obsessores. E os obsessores podem ajudar o indivíduo a desenvolver um câncer? Sim. Os obsessores podem usar as pessoas ao redor do indivíduo para magoá-lo constantemente. Ou então eles podem ficar lembrando, né, no ouvido da pessoa o quanto ela foi injustiçada, e a pessoa vai criando cada vez mais mágoa até virar um câncer, né? Mesmo que a pessoa arranque o órgão, né, acometido, se não houver perdão sincero da pessoa, o câncer vai voltar. Foi o que aconteceu com Steve Jobs. Ele arrancou o pâncreas, o câncer voltou, né? Steve era uma máquina de fazer dinheiro. Como ele já foi empresário, industrial, em muitas vidas, ele já nasceu com esse dom, né? Só que ele se apegou tanto ao dinheiro que esqueceu de Deus, né? Quando a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, significa que o amor ao dinheiro faz as pessoas se afastarem de Deus. Por isso que a pessoa tem dificuldade de entrar no reino de Deus. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela quer, né? Muitas vezes o indivíduo acha que pode comprar tudo, né? Só que o dinheiro não compra cura, não compra amor verdadeiro e também não compra paz de espírito, né? A cura de um câncer só pode ser recebida pela nossa fé em Deus, né? Então, por isso que ele não ficou curado. Bom,
Então, era isso que eu queria falar, tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, é só entrar no meu site www.especialistaemregressão.com, WhatsApp 11 999 584650, tá? Eu faço mapa kármico, faço regressão, né? O meu diferencial é que, além de fazer a terapia de vidas passadas por hipnose, eu também faço uma coisa chamada psicotransiterapia, né? Como é que funciona a psicotransiterapia? Quando a pessoa não consegue lembrar suas vidas passadas, que acontece mais ou menos 30% das pessoas, eu capto a energia da pessoa, né? E eu vivencio as vidas passadas no lugar da pessoa, né? Então, a pessoa pode conhecer suas vidas passadas sem sofrer, sem chorar, né? Sem traumas, porque eu vivencio no lugar da pessoa, né? Então, quem quiser conhecer, né, suas vidas passadas, é só entrar no site, ler meus artigos, né? E se quiser, é só marcar pelo WhatsApp, tá? Por exemplo, no caso do Steve Jobs, se ele tivesse feito uma terapia de vidas passadas, né? Logo que ele descobriu o câncer, ou antes, né? Ele teria descoberto, né, que ele só estava colhendo o que plantou. Então, não teria guardado mágoa e não teria virado um câncer, né? Muitas vezes, as doenças, né, doenças como o câncer podem ser prevenidas, né, através de terapia de vidas passadas. Se você fizer uma regressão, conseguir compreender e perdoar, né, a sua mágoa não vai virar um câncer, né? Agora, depois que virou, aí tem que passar pela faca, né? Pelo bisturi, sofrer, né? Então, não precisa passar por tudo isso, né? Tá bom? Então, era isso que eu queria falar, tá? Obrigada pela audiência, pela paciência. Semana que vem estaremos de volta. Eu vou trazer mais histórias, né? De personalidades importantes, para a gente poder aprender mais, né? Sobre a vida das grandes personalidades, tá? Então, até semana que vem, tá? E tchau.